Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre a hidrografia brasileira, tá? Na página 40, no livro de geografia, certo? Ao chegar lá na página 40, você vai se deparar com a seguinte imagem. A hidrografia do Brasil. Vamos acompanhar a leitura, certo? Página 40. No começo da leitura tem assim, ó. A hidrografia é o estudo das águas. É o estudo das águas de um determinado espaço, como os do oceano, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. Vocês sabem me dizer quais são os continentes? Temos o continente em que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? E o litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tornam a direção do mar de um outro rio ou de um outro lago. As partes do rio são. Vamos ver agora aqui as partes dos rios, certo? Temos, como vocês podem observar, nascentes, tá? As nascentes são o quê? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Conjunto de córregos que formam o início do rio. Então, a nascente, o nome já fala, ela é a formação, é o começo, o início do rio, certo? Próximo, curso. O curso é o caminho que o rio percorre, tá? Como você pode ver nessa imagem aqui. Bem aqui, ó. Esse é o curso do rio, onde o caminho que ele percorre, certo? E a montante? A montante, turma, é o sentido oposto do percurso do rio. Se o rio vai para o lado direito, sua montante vai ser do lado esquerdo, tá? Temos a junçante. A junçante, sentido do curso do rio, tá? A confluência é quando dois rios se juntam. Quando dois rios se juntam, ela vai ser denominada de confluência, certo? Temos também a talveg, que é a parte mais funda do leito, tá? E por último, temos a foz. A foz é o estuário, delta ou misto, tá? O foz é aquela mistura, tá? Do delta ou misto, certo? Então, enfim, estudado sobre as partes dos rios e o que são oceanos, mares, litoral, costa brasileira e rios são o que fazem parte da hidrografia do Brasil. Vocês já se perguntaram o que significa hidrografia? Pronto. Se vocês não sabem, a tia vai falar daqui a pouco, depois dessa leitura aqui. Quero que vocês leiam juntamente comigo, tá? Ó, ainda na página 42, temos aqui, ó, água potável. Vocês sabem me dizer o que significa o termo água potável? Não? Então, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local.
A forma mais comum de obter água do lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo sistemas, certo? Construindo cisternas, que há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, tá? Por quê? Porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos. Lembra da aula anterior de ciências que eu falei sobre agrotóxicos? Na agricultura, ou seja, na plantação, e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Então, água potável, turma, é aquela água que a gente bebe todos os dias. Aquela água que não está poluída, não tem cheiro, não tem cor e está própria para consumo, certo? Mas algumas ações podem tornar preocupante para nossos lençóis freáticos, porque como eles podem ser poluídos, né, pelo uso incorreto de agrotóxico, que vai diretamente para o solo, e quando chove, o solo suga a água um pouco, né, para a terra, para que as raízes das plantas e das plantações, elas consigam obter o seu alimento e a sua forma de ficar viva. E esses agrotóxicos podem tanto matar as plantas como o solo em que a gente pisa. Na aula anterior, que a gente já estudou sobre isso, né? E isso também reflete essas poluições, agrotóxicos e tudo mais, reflete na nossa água também que a gente consome, não é? Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima página. Olha só, esse mapa que vocês estão acabando de ver, ele está na página 41, tá? Na página 41 vai ter o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Então vamos lá. Na página 41, você pode observar melhor esse mapa com mais cor e mais nitidez. Olha só. Todo esse mapa brasileiro, ele vai ter cores. Que cores são essas? São as cores que representam no mapa a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, por exemplo. A bacia hidrográfica, ou seja, toda a água que está na Amazonas está no seu rio, né? O Rio Amazonas. E ele percorre toda essa parte que está em vermelho, toda essa sua fluidez aqui, ó. Desde a sua nascente, certo? Até até o seu percurso, né? O curso em que ele faz, que é toda essa área vermelha aqui, ó. Na parte azul, vai ter a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, tá? Nessa parte aqui. Na parte V, você vai ter a bacia hidrográfica do Rio da Prata, tá? Onde você pode ver as cidades e os locais onde ele passa. Na parte lilás, você vai ter a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vocês já ouviram falar na bacia hidrográfica do Rio São Francisco? Que é bem conhecido, né? E na parte amarela, você vai ter as bacias costeiras ou secundárias, tá? Nessa outra partezinha amarela mais escura. Ó, veja bem até onde ela vai. É bem maior do que as outras, não é? Ó, nem tanto maior, mas extensa. Ó, pega até essa partezinha aqui, certo? Pronto. O que vocês podem observar nesse mapa das bacias hidrográficas? Você pode observar aqui, turminha, uma pequena bússola, onde você pode observar os pontos cardeais, que é norte, leste, sul,
oeste, certo? E temos também, na parte direita, a escala do mapa, não é? Suas quilometragens e sua extensão, certo? No próximo slide, você vai obter a informação do que significa hidrografia. Vamos lá. A hidrografia, turma, tem duas partes, duas palavrinhas que compõem essa palavra. É hidro, água, e grafia, estudo da água, certo? Então, hidrografia, como a tia falou, é o estudo da água, seu percurso, sua nascente, como é chamado e etc. Tá? Voltando para a página 40, nós vamos fazer uma pequena leitura de todas as partes dos rios principais, além do que a gente já viu e do que tem no livro, certo? Vamos lá. A hidrografia do Brasil. A hidrografia do Brasil é o estudo das águas de um determinado espaço, como os do oceano, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada. Quem aqui já foi para a praia e sentiu como é o gostinho da água salgada? É salgado, né? Mas é muito, muito salgado. E é diferente da água que a gente consome, não é verdade? Seguindo a leitura. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? E o litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Quem aqui já foi no Amapá ou no Rio Grande do Sul? Pois pronto. O rio, que é a costa brasileira, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce, ou seja, água que é própria para consumo. Água doce. Porém, se você chegar lá e essa mesma água doce tiver com cheiro, com gosto, com cor, significa dizer que essa água não está boa para consumo, certo? Mas a água doce em si, se não tivesse tudo isso, ela sim estaria própria para o consumo. Alguns lugares que tem água doce por aqui na região, pode ser o Parque Ecológico, que a gente já fez um passeio para lá. Lá tem água doce, própria para o consumo, para tomar banho, para fazer comida. Lá tem. Tem também a Cascata, que fica no Crato. Tem o Sítio Fundão, que é um parque ecológico também, que fica no Crato. Tem vários outros lugares que tem a hidro, né? Que tem a água, para que a gente possa fazer seu estudo e também ver, se banhar, tomar uma água, né? Bem bacana. Continuando a leitura. Como eu havia dito, os rios são correntes naturais de água doce, que tornam a direção do mar de um outro rio ou de um lago. As partes do rio são. Vamos ver aqui, ó, na imagenzinha, né? Temos a nascente, o que é nascente, que a tia já falou, é onde nasce o rio, muito bem. E a afluente? Afluente é rio que despeja suas águas em outro rio principal, tá? Como você pode ver aqui, ó, tem um rio principal com o seu percurso natural, né? E aqui tem um outro afluentezinho, um pequeno riozinho, um pequeno córregozinho que vai em direção ao rio principal.
Isso se chama afluente, tá? Temos as margens. As margens são as terras laterais, como essas aqui, ó, que tem as arvorezinhas, as montanhas, que são banhadas pelos rios, por esse rio aqui, ó. Então, as margens são as terras que ficam ao redor do rio, tá? Temos o leito. O leito é o percurso por onde as águas do rio passam. Ou seja, o rio vem, como você pode ver aqui, a nascente, aí vem, se encontra com seu afluente, aí tem suas margens, e no final ele tem o leito, né? Que ele é o percurso por onde a água do rio passa, que é esse percursozinho aqui, ó. Vem até aqui. E o foz, turma? O foz é o lugar onde o rio despeja suas águas, que é esse rio aqui, ó. Vem um riozinho e ele despeja em um rio maior, um rio que é despejado suas águas, certo? Continuando com a leitura. Os rios, bem aqui, ó. Os rios que nunca secam, são chamados de perenes. Novamente, os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembarcam no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários, tá? Em geral, geralmente esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam, tá? Ou seja, sua foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Há o conjunto de terras drenadas por um rio chamado de bacia hidrográfica, ou um conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Ou seja, essa drenagem que o rio faz, ela é chamada, imagina assim, uma bacia. Melhor, imagine o Cariri, o lugar onde a gente vive, toda essa região. Se você parar para pensar, as montanhas, onde você observa o pôr do sol e o nascer do sol, são bem altas, não é verdade? São enormes. E o lugar onde a gente fica é um pouco depressivo, tem uma depressão, né? Tem uma pequena. Como eu posso explicar para vocês? É menorzinho, parece uma cuiazinha, o lugar onde a gente vive, porque aqui antes era um grande mar, tá? E por isso que existe vários tipos de lagos, rios, oceanos, porque tudo era um grande mar aqui e virou tudo isso que a gente está vendo, né? Então a bacia hidrográfica é mais ou menos isso. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes, ou seja, ela capta toda a água para o seu rio principal, que aqui tem, e os seus afluentes. O que é afluentes são os pequenos córregozinhos, os riozinhos que vai encaminhar a direção ao rio principal, tá? No Brasil, nós temos 4 principais bacias hidrográficas, que são elas quais? Tem aqui, ó. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas, Bacia hidrográfica do Rio Tocantins e Bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E por último, Bacia hidrográfica do Rio da Prata, tá? Quem já veio aqui em Barbalha já deve ter visto alguns riacho, não sei se chama Riacho da Prata, da Prata, é Rio da Prata. É alguma coisa assim, que hoje é um canal muito podre. Mas antes era um riachozinho, um rio, era um riacho. E temos também o Riacho do Meio, né? Ali na comunidade Bela Vista. E antes era um riacho, né? Descia água e tudo mais, tinha suas margens, seus afluentes e tudo mais. Só que não temos mais hoje por conta do quê? Da poluição, dos objetos jogados nele, da deformação, da construção de coisas do homem naquele local que acabou afetando, né? Tudo isso não existe mais. Mas é muito importante a gente estudar a nossa hidrografia, nossa água, a água que a gente consome e também a água salgada, né? Que
está nas praias, onde a gente vai para o lazer e tudo mais, é interessante a gente estudar os oceanos, mares, o litoral brasileiro, a hidrografia, que é o estudo da água, como a gente está fazendo agora, certo? E as partes do rio também, é importante, como essas aqui que a gente acabou de estudar, né? Que são 5. Vamos repetir mais uma vez para a gente finalizar a aula. Se chama nascente, onde o rio nasce, afluente, onde o rio despeja suas águas em outro rio principal, as margens é a lateral dos rios, o leito é por onde as águas dos rios passam e o foz é onde esse rio principal ele deságua, né? Ele despeja suas águas. Certinho, turma? Pronto. Aula de geografia, turminha, é isto, sobre hidrografia. Próxima aula vai ser sobre matemática. Nós vamos só resolver algumas atividades do livro, porque a aula desse conteúdo já foi dado, certo? Então, um beijo e até amanhã.